Eu venho de uma faculdade de comunicação e passei um tempo em redação como repórter cultural. Depois passei um tempo como integrante do coletivo Nigéria, que funciona como um coletivo de mídia livre, ao mesmo tempo é uma produtora. E, e por mais que tenham sido muito importantes na minha vida, na minha formação, na minha experiência, eu acho que sempre havia eu já trazia de um bom tempo essa vontade de trabalhar a linguagem, e a linguagem, especificamente a linguagem de não ficção, mais no campo aproximando o jornalismo da literatura e da antropologia. Mas sempre havia uma precariedade de tempo, principalmente, mas também de infraestrutura, assim, assim como aquele chavão de que tempo é dinheiro também, assim. Então, eu acabava sempre saindo frustrado das minhas produções. E aí escrevi esse projeto do Corpo de Delito e foi aprovado pelo Histórias que Ficam. E aí deu esse orçamento, primeiramente, me deu uma tranquilidade para parar e ver. E aí enfrentar, como o Histórias que Ficam tem uma série de laboratórios, então eles não só dão o financiamento do filme, mas como dão laboratórios de desenvolvimento e roteiro, laboratório de montagem, laboratório de distribuição. E nesse processo, nesse primeiro impacto do laboratório de roteiro, o primeiro argumento do filme foi bem desconstruído. Dizer assim, o filme saiu em frangalhos desse laboratório. Foi o primeiro contato de frente com o cinema, com a linguagem do cinema. E aí, depois desse laboratório, por sugestão inclusive do Marcelo Gomes, que foi um dos consultores do filme, eu procurei o Diego Reufel, que já tinha estudado rosto no cinema e o argumento original tinha uma relação muito próxima com o rosto. E aí também esse trabalho com o Diego, a partir daí, foi o que me fez ir meio que sacando o que estava em jogo na produção de imagem cinematográfica. E foi isso que está na raiz do processo desse filme. Assim, no primeiro momento, um encontro que também é um choque com a linguagem, apesar de eu já ter uma abertura da literatura, da poesia, mas ainda muito superficial. E aí foi isso, foi encontrar um campo muito aberto, o que era uma coisa boa, era o ponto inicial, um campo que, ao invés do jornalismo, ou mesmo da antropologia, em que você encontra vários interditos, tem várias outras questões que estão ali mais importantes, ou no mínimo normalmente mais importantes do que a linguagem, a estética. E o cinema não, o cinema encoraja, na verdade, que você se embrenhe nesse processo de reflexão e de produção da imagem. Não, com toda sinceridade, eu tirei 8 anos pelo pé, passei 8 anos na cadeia. Você acha que eu quero voltar? Você acha que eu tenho esse prazer de voltar pra cadeia? Hã? Sim, eu encontrei com o Diego, conheci o Diego e a gente logo firmou a parceria em maio de 2015. E aí a gente tentou um pouco resolver o filme como um filme ensaio, porque o argumento original era para ser um filme ensaio com imagens de arquivo de fotografias criminais do século XIX. A gente tentou um pouco trabalhar em cima desse material, encontrou uma série de dificuldades e que acabavam fazendo com que o argumento ficasse até desinteressante para a gente, assim, começaram a... E, ao mesmo tempo, o Diego fazia uma avaliação de que seria um filme para falar com os pares, para falar com gente que já concordaria com a gente. Seria mais, assim, não que esses filmes não devam ser feitos, eu, inclusive, tenho vontade de fazer esse filme ensaio ainda, mas aquele não parecia ser o momento. Começou a crescer na gente uma vontade
de estar um pouco mais em conflito, de o filme estar numa área que se comunicasse com mais pessoas. E aí ele veio com a ideia de fazer um filme com personagens, que girasse em torno desse lance da segurança pública, da cultura de violência no país. A gente desenhou 4 perfis de personagens fictícios e foi atrás de encontrá-los. Uma pesquisa de personagens que teve o Armando Praça como coordenador, e o Tom Martins, e o Leandro Alves e a Rosana, que caíram em campo para encontrar as pessoas. E um dos perfis fictícios era de um apenado em regime semiaberto sob monitoração eletrônica. Essa é uma provocação que parte da experiência de roteirista de ficção do Diego. O Diego anteviu que poderia existir um conflito interessante. E aí a gente foi para a Fábrica Escola, que é o espaço que inclusive aparece no filme, que recebe regressos do regime penitenciário para tentar algum tipo de ressocialização. A gente aplicou questionários, depois selecionou algumas pessoas, fez uma entrevista filmada, reduziu mais ainda para três pessoas, o Cícero, o Franklin e o Ivan. Fizemos testes de câmera e aí decidimos filmar o Ivan. Então esse processo, a gente decide filmar, a gente faz o teste de câmera com o Ivan em outubro e decide filmá-lo só em dezembro. Então é um processo de maio a dezembro, deve dar uns 7 meses aí, 8 meses, 7 meses que você disso, ao mesmo tempo procurando os personagens e amadurecendo o que é o filme até chegar à decisão de filmar. E aí quando a gente decide filmar o Ivan, o Neto e a Gleice, porque no teste de câmera já estavam os 3. E aí foi assim que a gente chegou na ilha. Eu acho que o filme a gente assume que existem distanciamentos entre equipe e os personagens, atores do filme. E acho que a gente não quis apagar esse distanciamento entre equipe e personagens e meio que respeitar as relações de poder que estão envolvidas ali, sem assumi-las como um dado assim insuperável, como barreiras de classe, por exemplo, que são insuperáveis, mas respeitando, assim, assumindo que existe isso e que eu acredito que isso está no filme. Ao mesmo tempo que a gente propõe uma aproximação do personagem, do Ivan, e propõe uma dramaturgia, uma intimidade do Ivan, e propõe uma dramaturgia que é já clássica do cinema, que é esse processo de tentar gerar uma identificação entre público e protagonista. Então, o filme também, a dramaturgia é muito importante, foi muito importante em todo o processo do filme, justamente a história dele ter um conflito claro, de a gente mostrar como ele se debate com esse conflito, de ter uma resolução, por exemplo. Então, a gente apostou numa reflexão sobre uma questão social, mas a partir de uma intimidade do protagonista e não apenas quando você trata, às vezes, de questões sociais, principalmente no campo do jornalismo, você apela para uma reflexão racional. E a gente quis jogar com esse elemento da emoção mesmo, e da identificação. Eu acho que, primeiro, já no teste de câmera, a gente percebeu 2 coisas em termos... O Neto é um coadjuvante, mas que tem um certo protagonismo próprio dentro do filme, né? No teste de câmera já estavam os 2. E a Gleice também. Mas a Gleice muito mais tímida, retraída diante da câmera, ela vai se soltando ao longo de 2, 3 meses de produção, né? E a gente percebeu já no teste que o Neto tinha uma presença própria, um carisma, não sei como é que funciona isso, mas o Neto tem isso.
e que o Ivan assumia muito risco diante da câmera. Que ele tinha uma franqueza, ele é um cara franco, muito sincero, um tanto explosivo. E no teste de câmera tinha isso, ele fazia questão de ser franco diante da câmera e assumir os riscos, assim, ele não parecia ter a personalidade dele sob controle diante da câmera, não parecia querer controlar muito. E eu acho que foi isso, e foi certamente isso que fez a gente decidir filmá-los. E aí a gente começou, primeiro, muito naquela coisa trancafiada do quarto pequeno, do Ivan não poder sair, mas acontecendo coisas ali, eles assistindo futebol, por exemplo, ou o Ivan falando que ia quebrar a tornozeleira e a Gleice, né, retrucando. Aos poucos a gente passou um bom tempo não podendo filmar fora, em outros lugares, era só a casa do Ivan. Aí essa relação foi se aprofundando. E eu me lembro que a Juliane Peixoto, que é a diretora de fotografia do filme, ela disse assim, porra, eu acho que tem um filme aí, foi quando a gente filmou o Neto com aquela touca de papel alumínio, e que era uma coisa... Eu já tinha a ideia de filmar os caras fazendo luzes, né? Que é um traço cultural muito forte da juventude de periferia em Fortaleza. Eu acredito que no Brasil como um todo, né? Mas aquilo tinha uma coisa de inusitado, de estranho, que começou a pensar... Aí foi um sinal de que a gente estava entrando que tinham imagens fortes ali, por si só, também. E foi isso. Também a gente tinha uma história que era, vamos fazer um filme bonito. Vamos fazer um filme bonito. Não a beleza pela beleza, mas normalmente essa galera é retratada de uma forma tão feia que tinha uma responsabilidade em fazer um filme bonito. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem será meu bom, pra meu brinquedo de furar. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma existia uma reflexão, uma reflexão política e estética, mas essa reflexão tinha que anteceder o filme. Ela tinha que ficar, que o filme tinha que processar essas questões que a gente estava pensando em termos de imagem. Então, a gente, pelo menos, não sei se a gente fez isso, mas a gente tentou não ficar sublinhando as coisas. Aquele dia vai passar só uma hora aqui. Querem ir pro canto sem poder. Outro ponto importante é o seguinte, que eu, na verdade, estou percebendo melhor agora, inclusive, que é o de que um dos grandes problemas desse cenário do sistema penitenciário, do poder judiciário, é que a coisa tá baseada numa moralidade. Então, você está toda hora subjugando quem está sendo acusado ou quem já foi condenado, lembrando a ele que ele errou e que ele precisa se adequar. E a Fábrica Escola é muito isso, apesar de parecer uma ação mais benévola, de tirar da cadeia, ao mesmo tempo é um espaço que repete a lógica do presídio. Câmera por todo lado, você é revistado quando entra, sabe? O almoço é anunciado com uma sirene altíssima. Essas coisas que parecem mimimi, mas que eu acho que expressam o que está em jogo. Que é uma moral que precisa a todo tempo ser reafirmada e que é destinada de uma forma muito rígida para determinado grupo da nossa sociedade, né? Os grupos mais privilegiados não precisam seguir essa moral tão estrita. Inclusive, eu acho que é por isso, por conta dessa moralidade, que apenas tirando o rap, talvez, apenas a igreja evangélica consegue ter uma relação mais forte com essa galera. Porque
para seguir essa moral e suportá-la, você precisa só o neopentecostalismo mesmo, sabe? Só uma fé daquele tipo. Então o filme, é bom ouvir isso, porque assim, se o filme fosse moralista, a gente já está repetindo o que está em jogo, né? Que é a imposição dessa moral. Eu entendo que ele não quis seguir as regras, ele não quis respeitar a regra. Então o Ministério Público, neste momento, se manifesta pela regressão. Eu estava, inclusive, conversando um dia desse com um amigo meu e colocando em questão o conceito de trabalho. Dizendo para ele que achava que o conceito de trabalho era o conceito primordial, né, para se pensar relações sociais. E o conceito de trabalho não alienado, inclusive, como um conceito libertador. O trabalho não alienado como uma base para a liberdade. E aí ele me disse, cara, talvez o consumo seja um conceito mais importante do que o de trabalho hoje. Ele disse, inclusive, mais pessoas consomem do que trabalham, porque, assim, às vezes você não está trabalhando, mas tem um crédito e continua consumindo bem, assim, teriam mais pessoas incluídas, teoricamente, no consumo do que no trabalho. E existe uma crítica grande ao governo Lula, por exemplo, é uma das principais, né, de que ele fez uma inclusão social através do consumo. E eu entendo as críticas, e não estou aqui defendendo os governos do PT, mas é preciso pensar o consumo. Essa tradição da esquerda de só pensar o trabalho e pensar... Quer dizer, deve ter muita gente pensando isso, mas dentro do meu ponto de vista, que não sou especialista no assunto, é preciso... não pensar apenas o consumo nessa chave do consumismo, do individualismo. Porque, por exemplo, eu fui algumas vezes com o Neto no shopping e quando ele saía muito satisfeito das lojas, cara. Sim, porque ele era bem atendido. E, então, existe essa dimensão também de você estar com dinheiro, ser bem atendido, e aí isso é um sinal de que você é um cidadão. E é completamente o oposto de quando quando ele é abordado na rua pela polícia e tem que botar a mão na parede e tudo mais. Então, de fato é uma coisa passageira dentro do filme, pequena, mas eu fico satisfeito que ela esteja lá porque é essa necessidade de se pensar o consumo. Não do ponto, inclusive o consumo, não pensar o consumo apenas a partir de uma moralidade do pensamento de esquerda. Eu já fui repórter de cultura, cobri cinema lá, conheço a galera da Alumbramento, e não muito próximo, mas conheço mais o Pedrinho, que eu tenho uma proximidade um pouco maior. E já conheci o Fred, mas fazia muito tempo que não tinha contato com ele. E, assim, de referência direta de lá, realmente não tem a não ser, mas é isso, tá o Fred no filme, montando o filme, que traz todas as suas referências. O Diego, que está há alguns anos já lá em Fortaleza, a Ju, que também, a Juliane Peixoto, que passou um tempo por lá, agora está no Rio. E em termos de do cinema nacional, eu acho que não dá para deixar de relacionar o filme com o cinema, com os documentários da Maria Augusta Ramos e com Vizinhança do Tigre. Os filmes que eu consigo fazer uma relação direta, assim, de pensar quais são as proximidades e quais são as diferenças. Acho que tem mais diferenças do que proximidades, mas
as proximidades são muito importantes. Primeiro, é muito bom ter a sala lotada quase em todas as sessões, né? Não só nas da Aurora. Tinha muita gente nas outras sessões. É muito bom esse ambiente de debate, que aquele chavão de que a cidade respira cinema, assim, mas não respira, porque cinema não dá para respirar, mas tá todo mundo, sabe, conversando depois das sessões e trocando ideia e dizendo por que não gostou e por que gostou e argumentando. E aqui, quando vem aqui para o debate, a coisa também é muito franca, as questões são colocadas. E eu vi de forma muito, muito positiva, assim, gostei muito, na verdade, dessa experiência da mostra aqui. E adorei os curtas. Não assisti todos, mas assisti algumas sessões da Foco e assisti algumas sessões dos curtas na praça e vi muito curta bom. E é isso, como você só vê curta quase só às vezes na internet, mas numa tela grande mesmo, quase só em festivais, eu acho que, assim, do ponto como espectador, foi a melhor experiência que eu tive aqui foi com os curtas.